Fantasma após sexo no primeiro encontro. Eu sou mulher de 24 anos e saí com um cara de 27, que conheci no Bumble. Começamos a enviar mensagens de texto e realmente nos demos bem. A vibração era ótima, então tivemos um encontro. Bebemos muito no encontro. Realmente nos unimos muito. O cara continuou me elogiando o tempo todo. Ele realmente se abriu comigo sobre seu passado também. Ele se abriu comigo a ponto de me dizer que sua ex costumava abusar dele, mesmo que ele tenha 1,80 m de altura. E ele começou a chorar enquanto compartilhava isso comigo. Eu realmente não sabia o que fazer naquele momento. Então o consolei e o distraí com esse assunto. Logo depois nos abraçamos e rolou um beijo após o abraço. Esta é a primeira vez que beijei alguém no primeiro encontro. O cara descreveu seu tipo como fofo, engraçado e inteligente enquanto olhava nos meus olhos. E isso sou literalmente eu. Então ele disse sim, basicamente você. Ele era meu tipo também. Ele continuou fazendo planos para a próxima vez que nos encontrarmos. Ele continuou dizendo que faremos isso e aquilo em nosso próximo encontro. Detalhe: ele estava segurando minha mão enquanto caminhava para a zona de fumantes continuamente. Não me importo, mas acho que é uma afirmação pública ou algo assim. Mas sim, ele estava me segurando enquanto saíamos do pub também. Tudo estava indo tão bem. Principalmente depois do primeiro beijo. O garçom teve que vir nos parar por ser um local público. Saímos do pub e começamos a nos beijar na frente do elevador. Novamente, um segurança veio e nos parou. Ele então se ofereceu para me deixar em casa, já que minha casa ficava a uma curta distância do pub. E de alguma forma, ele acabou na minha casa. Em seguida, sei que ele está no meu quarto e estamos nos beijando. Ele então perguntou se deveria pegar os preservativos. Eu não resisti a ele de qualquer maneira, então eu disse que sim. Então, fizemos sexo e dormimos abraçados. O sexo foi tão bom. Ele chamou meu nome em voz alta enquanto fazia sexo algumas vezes também. Ele me perguntou depois de fazer sexo o que eu achava dele. Tudo o que ele fez e disse no encontro me fez sentir como se essa conexão fosse para algum lugar e não só apenas uma noite. Ele dormiu comigo na minha cama depois. Demos 3 rounds na mesma noite. Uma vez o round foi no meio do nosso sono. Acordamos com tesão e simplesmente aconteceu. As coisas eram tão incríveis. Então, pela manhã, ele foi embora. Esqueci-me de pedir o número dele ou das redes sociais porque pensei que estávamos conectados no Bumble. Então, tudo bem. Era uma manhã de terça-feira e eu estava ocupada com o trabalho. Então, não pude mandar uma mensagem para ele. À noite, quando abri o Bumble, vi que ele havia excluído o aplicativo. Partiu tanto meu coração que comecei a chorar. Eu não sabia o que fazer porque não tinha outro meio de me conectar com ele. Já se passaram 2 semanas desde que isso aconteceu e ainda não consigo superar isso. Eu não entendo o que aconteceu com ele exatamente que ele me fantasiou. De alguma forma, não estou conseguindo acreditar que ele só queria sexo, e conseguiu, então agora ele me fantasiou, como meus amigos vivem dizendo. Por que alguém fingiria tanto se só quer sexo? Por que ele me deu tantas esperanças? Ele poderia ter sido honesto sobre isso, certo? É assim que os garotos funcionam? Eu não entendo. Encontrei sua conta no Instagram. 95% de certeza de que é sua conta. E enviei a ele uma solicitação de acompanhamento. Eu o chamei, pois ele esqueceu sua corrente e medalhão em minha casa. Mas ele não aceitou meu pedido de acompanhamento ou respondeu a minha mensagem. Tentei entrar em contato com várias pessoas de sua faculdade, que ele me disse que frequentou. Mas ninguém parece ter seu contato. Eles sabem que ele existe, mas não tem seu número. Estou realmente ficando inquieta com isso agora. Eu tentei superá-lo, mas não estou conseguindo. Acho que só quero ligar e xingar ele ou apenas pedir respostas. Eu não sei o que fazer. Por favor, me diga se eu errei em algum lugar ou esse cara é um otário total. Com base no seu histórico de postagens, isso não é novidade para você. E você tem um histórico de se apaixonar por pessoas que não são boas para você. E em seguida, sente uma conexão viciante com elas. Muitas de suas respostas parecem colocar a responsabilidade por isso no cara. E embora seja possível que ele estivesse manipulando você abertamente, pelo que posso dizer, você voluntariamente envolveu alguém emocionalmente e fez sexo com ele. E agora espera que ele continue simplesmente porque você se apaixonou por ele. Sugiro ir mais devagar no futuro. Não há como você avaliar a moral e os valores desses caras neste momento. E você nem os mencionou. O quão alto e bom no sexo ele é. A menos que você mesmo faça mudanças, você se apaixonará por esse tipo de cara para sempre. A mentalidade de as pessoas não te devem merda nenhuma está fora de controle. Não. Eles não te devem outro encontro, mas eles te devem algum respeito e decência como alguém com quem você teve intimidade. Inferno. Como a porra de um ser humano.
Que mundo lixo em que vivemos. Não quero ter filhos. Estou velho com 47 anos, mas estou bem financeiramente. Eu estava conversando com uma linda garota mais jovem que eu não podia acreditar que estaria interessada em um cara velho e mediano, na melhor das hipóteses. Começamos a namorar, eu estava no topo do mundo. Passamos pelo que eu pensava ser um progresso normal de relacionamento. Quantidades loucas de sexo no início. Com o passar do tempo, ela perguntou por que eu nunca tive filhos, e eu disse a ela que não os queria, o que é verdade. Ela perguntou se eu estaria aberto para tê-los. Eu disse a ela que quase certamente não. Ela tinha 2 filhos, pais diferentes, mas os filhos eram bebês e seus pais os apoiavam, então eu não tinha que fazer o papel de pai. Falarei mais sobre isso mais tarde. De qualquer forma, continuamos fazendo sexo e ela ficava perguntando sobre meus relacionamentos anteriores e que tipo de contracepção eu usava e como as meninas nunca engravidavam. Ela nunca perguntou sobre nosso futuro, nossas esperanças e sonhos, ou nada disso. Não queria entrar nesses detalhes. Foi apenas estranho. Contei isso aos meus amigos e eles também disseram que parecia estranho. Uma das minhas amigas perguntou se eu sabia alguma coisa sobre os pais dos filhos dela. Eu disse que não. Meus amigos sugeriram que eu perguntasse um pouco sobre eles. Algo parecia meio errado. Então eu fiz, e ela me disse. Ela disse que eles eram caras legais, mais velhos, até mais velhos do que eu. Mas depois de um tempo ela percebeu que eles não eram alguém com quem ela queria passar a vida, mas que ela poderia muito bem tirar alguma coisa disso e riu sobre esse fato. O quê? Ela disse que eles precisam ter filhos e que eles cuidem dela. Meio que isso me esmagou. Ela estava tratando os relacionamentos com esses homens como uma transação. Eu estava determinado a não cair nisso. Continuamos namorando, ainda fazendo muito sexo, mas ela nunca engravidou. Ela continuou levantando questões relacionadas a crianças. Ela dizia que nossos filhos seriam lindos, inteligentes, etc. Ela sabia que eu não queria filhos. Acho que ela pensou, porque eu estava gozando nela, que poderia engravidá-la e ficaria bem com isso. Em algum momento, cansei das perguntas e discussões sobre ter filhos. Eu poderia dizer que ela realmente não se importava comigo, nunca perguntou sobre nada na minha vida, exceto sobre meus sentimentos por ter filhos. Então eu finalmente tive o suficiente. Eu sei que é meio estúpido que eu pensei que ela realmente se importaria comigo. Apenas um cara de aparência mediana. Não há muito a oferecer, exceto outro contra-cheque semanal. Então eu disse a ela, tenho certeza de que crianças nunca acontecerão com ela. Fiz cirurgia há mais de 10 anos, então ela parou de falar comigo logo depois. Oh, graças a Deus, meu coração estava na minha boca o tempo todo lendo pensando que ela iria te prender. Algumas delas fazem uma armadilha dupla. Eles não colocam o pai na certidão de nascimento e recebem dinheiro do governo. Enquanto isso, tem 1 ou 2 caras que pensam que são o pai e estão dando dinheiro para ela esperando que eles nunca tenham que fazer pagamentos integrais de pensão alimentícia. Conheço uma mulher fazendo isso com 3 caras para um filho. Ela ganha facilmente $4.000 por mês.